Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós começaremos uma série aqui de aulas que no bimestre que vem desembocarão lá na Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos ver aqui várias coisas diferentes que aconteceram no século XIX, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que vão aí contribuir para o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, tá bom? E nós começaremos aqui nossos estudos vendo algumas ideias que estiveram presentes lá no século XIX e as revoluções que tiveram em 1830 e 1848. Vamos começar nossa aula então fazendo uma análise sobre algumas ideias sociais e políticas que estão surgindo aqui no século XIX. Lembrando que o século XIX foi uma fase final de alguns conflitos que aconteceram dentro do contexto da sociedade do antigo regime. Lembrando lá do bimestre anterior, quando, com o Congresso de Viena, né, há a retomada dos regimes absolutistas. Então, aqui no século XIX, a gente tem o fim aqui desses conflitos que existiam entre a burguesia e a aristocracia, pensando aí numa burguesia que defendia ideias mais liberais e uma aristocracia que defendia os valores do antigo regime. E qual é a ideia que está dentro desse liberalismo que acabou permeando, né, os ideais burgueses nesse século XIX? Lembrando, então, que o liberalismo é uma doutrina que é baseada aí na defesa da liberdade individual. É, portanto, né, uma doutrina que coloca os interesses do indivíduo acima aí, né, do poder do Estado. Economicamente, é no liberalismo que a gente vê, né, o surgimento da ideia do Estado mínimo, do livre mercado, né? Mas aqui no século XIX, nós temos, né, um liberalismo que ia contra alguns pontos da sociedade do antigo regime. Quais pontos, então, que eram contra, né, os liberais? O privilégio hereditário, a monarquia absolutista, o direito divino dos reis. Então, todos esses pontos, eles eram criticados pelos liberais aqui do século XIX, né, que também vão criticar economicamente as políticas, né, mercantilistas, o sistema de monopólios, pactos coloniais. É aí uma doutrina que conversa muito, então, com os interesses que a burguesia tinha no século XIX, né? Que queriam o quê? O fim daquela sociedade de antigo regime. Então, o liberalismo aqui do século XIX anda junto com os interesses da burguesia. Só que há, né, uma divergência aqui no século XIX entre algumas, né, ideias que vão surgir. A gente tem aí, então, de um lado, esse liberalismo, que vai contra as ideias de antigo regime, mas que prega aí uma baixa participação do Estado e que acaba, né, defendendo os interesses da burguesia. De um outro lado, a gente tem aí o surgimento de outras ideias, como, por exemplo, né, o socialismo, que seria o socialismo utópico lá do século XVIII, depois o socialismo científico, criado, né, por Karl Marx e Friedrich Engels, que vão ser ideias que também eram contra, né, os valores da sociedade de antigo regime, eram contra aquele absolutismo monárquico, mas que pregavam, né, em um primeiro momento, um Estado mais forte e que não conversavam com os desejos, né, da burguesia, não conversavam com os interesses da burguesia. Então a gente tem aqui já duas ideias distintas: o liberalismo lá que está caminhando com a burguesia e o socialismo, né, no século XIX principalmente, né, meados do século XIX, aquele socialismo científico criado por Marx. E essa oposição, né, que a gente tem entre os liberais e os socialistas é uma das várias oposições que existiram dentro aí do contexto do século XIX. Nós tínhamos, então, aqui no século XIX, um avanço industrial, um fortalecimento da burguesia, um enriquecimento da burguesia, e que estava lá, né, lutando contra aquela sociedade de antigo regime que tinha entrado novamente no poder depois do Congresso de Viena e da Santa Aliança, mas de outro lado, nós tínhamos aí
uma boa parte da população que vivia mesmo em miséria, né? Nos campos nós tínhamos aí milhares que viviam em regime, que era quase um regime de servidão, e nos centros urbanos, né, os trabalhadores, os operários que viviam marginalizados dentro daquele contexto da segunda revolução industrial que acontece na Europa. E dentro desse contexto um pouco turbulento, né, do século XIX, de vários antagonismos, vai surgir, né, um sentimento que é um sentimento muito ligado também aos movimentos liberais, que é o nacionalismo. Como que surge o nacionalismo? Ele surge como uma busca de expressão política, né? Principalmente por parte, né, dos italianos e dos alemães, que nós vamos ver na próxima aula como foi o processo de formação, né, e de unificação desses países. E o nacionalismo surge, então, como uma forma de conciliar interesses tanto econômicos como políticos, a partir, né, dessa salvaguarda, dessa exaltação dos valores nacionais, que vão representar bem o que é essa ideologia nacionalista. E essa ideia que nós temos do nacionalismo e da nacionalidade vai acabar trazendo uma integração às pessoas aí do século XIX que acaba, né, contribuindo para a eclosão de alguns movimentos revolucionários que nós teremos, né, que vão ser aí movimentos que acontecerão entre 1830 e 1848 e que acabaram transformando, né, sacudindo a Europa. E para a gente entender esses movimentos, vamos começar aqui pelas revoluções que nós tivemos em 1830. Essas revoluções que nós tivemos, então, em 1830, foram revoluções com influências muito fortes do liberalismo, que é contra, né, as ideias da sociedade de antigo regime, como também, né, do nacionalismo. E um desses movimentos revolucionários que aconteceram nesse começo do século XIX aconteceram lá na França, né? Na França pós-napoleônica, na França de Luís XVIII, que estava governando a França por meio de uma monarquia constitucional. Então, não era uma monarquia absolutista, o parlamento ainda tinha aí uma participação. Depois do governo de Luís XVIII, quem entra no poder é Carlos X. Só que esse Carlos X, ele tenta instaurar novamente o absolutismo na França. Então, ele tenta indenizar os nobres que tinham tido seus bens confiscados lá durante a fase jacobina da Revolução Francesa. Ele tenta suprimir também a liberdade de imprensa, dissolver a Câmara, então ele tenta fazer uma série de medidas que vão centralizar o poder nas suas mãos. Como aí a gente tem uma burguesia que se apoia nas ideias liberais que vão contra os ideais, né, de antigo regime, eles não vão, né, apoiar o governo de Carlos X. E a partir daí vai se instaurar um processo revolucionário na França que vai acabar desenrolando aí nos 3 dias gloriosos, que foram de 27 até 29 de julho, que acabaram depois causando a fuga de Carlos X, né? Depois que Carlos X foge aí, né, de Paris, o poder vai ser entregue ao Duque de Orleans, que foi coroado, né, como Luís Felipe por conta das ligações que esse antigo rei tinha com a burguesia. A partir aí desse processo de expulsão do Carlos X, começa a monarquia de julho na França, mas ainda não é, né, o fim do processo revolucionário que a gente tem no mundo francês. Outro movimento revolucionário que a gente tem nesse contexto das revoluções de 30 acontece lá na Bélgica. A Bélgica que era, né, um espaço que era uma colônia da Holanda desde o Congresso de Viena. O que a Bélgica vai fazer? Ela vai se rebelar utilizando, né, uma aliança com a Inglaterra contra a Holanda, buscando a sua independência. Outro movimento revolucionário vai acontecer lá na Itália, onde vai ser colocada aí uma constituição ao rei das duas Sicílias, né, ou ao que estava vindo a se tornar a Itália. E na Alemanha a gente tem também uma série de movimentos liberais. Na Polônia a gente tem uma tentativa de independência, mas uma tentativa reprimida. Então nós temos aí
uma série de revoluções que vão acontecendo em toda a Europa aqui nesse começo do século XIX, que vão acabar, né, terminando, aniquilando com a Santa Aliança. Então, com as revoluções de 30, a gente tem aí a marca desse processo de desagregação dessa sociedade de antigo regime que foi restaurada após o Congresso de Viena. Mas essas revoluções que nós tivemos em 1830 não vão ser o fim do processo revolucionário do século XIX. Lá em 1848, as revoluções vão voltar ao mundo europeu a partir aí do que ficou conhecido como a Primavera dos Povos, que foram uma série de movimentos, né, revolucionários que aconteceram na França, na Alemanha, na Áustria e na Itália, que vão durar, né, como uma forma de reação contra a sociedade de antigo regime, contra as péssimas condições de vida, né, dos trabalhadores, até mais ou menos 1850. Dentro da Primavera dos Povos, nós teremos aí três forças, né, três ideias que vão estar guiando os revolucionários, que vão ser aí o liberalismo, que era aquela ideia contrária à monarquia absolutista, contrária aos ideais de antigo regime, o nacionalismo, que foi uma ideia que estava tentando unir, né, os povos de uma mesma língua e de uma mesma cultura, e, por fim, uma ideia que surge aí um pouco nova em relação à Revolução de 30, que é o socialismo, essa ideia, né, que pregava a igualdade social que deveria ser feita, né, por meio de reformas bem radicais na sociedade. Então, nós temos aí essas ideias guiando o processo revolucionário que vai acontecer a partir aí de 1848. Além dessas ideias que vão estar guiando a revolução, nós temos ainda um problema aí que vai aparecer dentro da Europa e que vai impulsionar o processo revolucionário, que vai ser a grande fome, a grande miséria que estava assolando a Europa aqui nessa metade do século XIX. Essa fome, essa miséria, ela foi causada aí por dois pontos, né, em especiais. Primeiro, por conta de uma queda, de um problema muito grave nas colheitas que teve na Europa naquele período. Então, como as colheitas foram perdidas, principalmente por conta aí de condições climáticas, os preços dos produtos agrícolas acabaram aumentando muito. Isso acabou levando as pessoas, né, de classes sociais mais baixas a uma miséria ainda maior. Junto com essa crise na agricultura que a gente teve na Europa, nós tivemos também uma crise na indústria, principalmente dentro do setor têxtil, que foi causado por conta de uma superprodução dos industrializados. Como tinha muito mais produto do que a compra deles, o preço, né, era natural ir caindo. Isso acabou levando a uma necessidade de demissão de trabalhadores e de redução de salários. Então, se lá nos campos nós tínhamos problemas relacionados à produção, nas cidades nós tínhamos também problemas relacionados à oferta de empregos e o valor dos salários. Então, nós tínhamos preços de alimento que ia aumentando, enquanto os salários iam diminuindo. Isso foi aumentando a miséria dentro da Europa naquele momento. E como que aconteceram esses processos revolucionários, né, de 1848? Na França, esse processo revolucionário começa aí, né, a partir da colocada, né, no poder da França de Luís Felipe, lá na Revolução de 1830. Luís Felipe que vai representar aí os ideais da burguesia. Mas havia, né, uma oposição da população muito grande ao governo aí de Luís Felipe. Lá em 1834, a gente já tem aí o início de manifestações de alguns operários lá na região de Lyon. Tinham movimentos republicanos que iam se fortalecendo na França, população em miséria queria, né, uma mudança no governo. Além dessa revolta popular, tinha também, né, um movimento relacionado ao antigo regime que ia se fortalecendo também, protestando contra o poder de Luís Felipe, que estava lá
representando os valores da burguesia. Nós tínhamos, por exemplo, alguns partidários que queriam a volta de Carlos X para o poder. Então, tínhamos também partidários que queriam a volta dos Bonapartes ao poder da França também. Então, apareciam aí uma série de movimentos que iam contra a forma pela qual a França estava sendo governada naquele momento. Um desses movimentos, né, era feito aí pelo Partido Socialista, que se opunha ao governo, né, do rei da França. Para propagar aí as ideias, né, socialistas e pensar em formas de tirar o rei da França do poder, os líderes, né, do Partido Socialista, eles faziam uma série de banquetes para difundir suas ideias, difundir suas campanhas e debaterem as questões, né, relacionadas ao governo da França. Mas essas reuniões, né, esses banquetes acabaram sendo proibidos por um dos ministros franceses, e essa proibição acaba gerando uma revolta na França. É o momento onde nós temos as barricadas, que nós podemos ver, por exemplo, né, nos filmes dos Miseráveis, né, aquele momento de insurreição popular, com os móveis colocados na rua, onde, né, o Partido Socialista criou esse movimento de protesto nas ruas de Paris. Então, eles fizeram essas barricadas com o apoio ainda de alguns elementos, de alguns indivíduos da Guarda Nacional, o que fez aí a revolta acabar se alastrando, se fortalecendo em Paris. Os revolucionários acabaram até invadindo a Câmara, o que fez Luiz Felipe abdicar ao trono. A partir da abdicação de Luiz Felipe, foi instaurado um governo, né, provisório em Paris e foi proclamada a Segunda República da França, que foi um governo encabeçado pelos socialistas e também pelos burgueses liberais. Mas, mesmo que tivesse havido aí uma mudança na sociedade, né, eles tivessem instaurado novamente uma república na França, a crise econômica que assolava a Europa não melhorou. Pelo contrário, né, o governo provisório acabou causando uma crise ainda maior na França. Por quê, né? Como que aconteceu essa crise? Para tentar dar mais emprego aos desempregados, que estavam desempregados por conta da crise das indústrias que aconteceu em Paris, o governo vai criar oficinas nacionais que eram sustentadas pelo Estado, mas para pagar o salário das pessoas que trabalhavam nas oficinas, eles acabaram aumentando os impostos, e esse aumento de impostos acabou agravando ainda mais a crise que estava acontecendo na França. Por conta, então, da crise, acabaram se fechando as oficinas, e o fechamento dessas oficinas leva o proletário, os operários à rua. Então, os operários, né, os trabalhadores, começaram aí a fazer uma revolução dentro do que já era um movimento revolucionário. Esse movimento dos trabalhadores acabou sendo suprimido, cerca aí de 16 mil pessoas foram mortas, mais de 4 mil pessoas deportadas, e a questão francesa, né, foi resolvida para entrar de acordo com os interesses da burguesia. Lá em 1848, foi feita uma nova constituição na França, que colocava que deveria haver um presidente da República eleito por 4 anos, com Luiz Napoleão sendo o primeiro presidente. Mas Luiz Napoleão não segue, né, o que foi colocado na Constituição, dá um golpe político, governa a França novamente como, né, um imperador, adotando o título de Napoleão II, e a França entra novamente, né, em uma sociedade com características de antigo regime, com governo autoritário centralizado. Outro movimento revolucionário que estava inserido nesse contexto da Primavera dos Povos aconteceu na região que depois, né, vai vir a ser a Itália, né? Em 1848, a Itália era, né, um território que era dividido em vários estados, e a maior parte desses estados era governado por um governo que era um governo mais déspota, né, mais autoritário.
E havia dentro, né, desse contexto italiano alguns grupos que se posicionavam contra os governos, né, que estavam controlando os estados italianos naquele período. Uma dessas críticas vinha aí por meio de algumas sociedades secretas que existiam na Itália, entre elas a Sociedade Carbonária. Além aí da crítica dessas sociedades secretas, tinha ainda alguns movimentos de reformas liberais que estavam aí presentes nos estados italianos, que queriam unificar, né, os estados em um país. E para conseguir unificar os estados da Itália, eles precisavam expulsar os austríacos que estavam lá governando a região desde o Congresso de Viena. Esse desagrado, então, com a forma pela qual a Itália era governada, vai acabar levando aí uma revolta que aconteceu no Reino das Duas Sicílias, que foi uma revolta que acabou obrigando, né, o rei Fernando II, que era o rei do período, a seguir a Constituição. E revoltas semelhantes a que fizeram, né, Fernando II parar de governar de forma déspota aconteceram também na região de Toscana e também no Estado Papal, que depois a gente entende, né, como o Vaticano. Um outro espaço que vai ter na Itália, onde a gente vai ter alguns movimentos revolucionários, vai ser lá na região do Reino da Lombardia, onde vai se estruturar um processo de oposição aos austríacos. Dentro desse processo revolucionário, o exército austríaco vai ter aí duas vitórias que vai forçar o rei da região de Piemonte a abdicar em nome do seu filho. Então, há um movimento revolucionário aí na região da Lombardia, mas é um movimento, né, que é reprimido pelos austríacos. O movimento, né, esse da Lombardia, que é uma tentativa, né, de libertação por parte desse Estado italiano e que é guiada pelas ideias liberais e nacionalistas. Não é nesse momento, então, que a Itália vai conseguir se unificar, mas ainda no século XIX ela consegue concretizar o processo aí de expulsão dos austríacos e de unificação do reino italiano. Outro processo revolucionário que nós temos aqui no momento da Primavera dos Povos, e que também está aí relacionado com o processo de unificação dos estados, é o que acontece lá na Alemanha, né? Ou o que depois vem a se tornar a Alemanha. Depois que a gente tem o Congresso de Viena, né, de uma maneira semelhante ao que acontece com a Itália, a Alemanha ela passa aí a ser organizada em uma confederação que é formada por uma série de estados que eram governados aí a partir de uma assembleia que se reunia em Frankfurt, tendo liderança tanto da Prússia como da Áustria. Um movimento que vai aparecer aí nesse contexto de divisão dos estados alemães e que vai querer né, a unificação desses estados germânicos vai ser criado lá em 1834, que é o Zollverein, que vai ser aí uma espécie de liga alfandegária que acabava liberando a circulação de mercadorias nos territórios que eram membros da Confederação Germânica, sem ter realmente a participação da Áustria, né? Então vai ser algo que vai estar centrado no governo por parte da Prússia. Esse movimento, né, que liberava a mercadoria, acabou, na verdade, estimulando o desenvolvimento nacional nos estados germânicos e acabou também, consequentemente, aumentando o nacionalismo da região, que queria, né, a independência da Prússia e da Áustria e também queria a união política dos estados, né, da Confederação Germânica. Tentando, então, né, essa independência, os estados da Confederação Germânica vão fazer algumas manifestações populares diante do Palácio Real da Prússia. E o movimento vai acabar aí se alastrando de uma forma, né, que levou o rei da Prússia, que era o Frederico Guilherme, a prometer uma constituição ao povo que estava aí se revoltando contra os prússios. Aproveitando dessa insurreição política que estava acontecendo com a Confederação Germânica,
alguns estados se juntaram ao movimento e estavam lá tentando também uma unificação política, o que acabou levando uma reunião lá na região de Frankfurt desses estados para compor um parlamento representativo. Mas, né, os revolucionários aí germânicos acabaram se dividindo em alguns pontos e se aproveitando disso, alguns príncipes alemães acabaram se aproveitando para retomar ao poder. Então, em 1848, Berlim acabou sendo tomada, né, por esses príncipes alemães e a Assembleia Constituinte foi dissolvida pelo exército. Para terminar aqui nossa aula sobre essas ideias e movimentos revolucionários do 19, vamos ver aqui mais um movimento revolucionário que esteve ligado com a Primavera dos Povos e que aconteceu lá na região da Áustria. A Áustria, naquele período, né, era governado pelo Império, né, dos Habsburgos, que era um império muito heterogêneo, composto aí de várias nacionalidades. Tinham alemães, húngaros, tchecos, poloneses, rutenos, sérvios, né, italianos, entre outras, né, nacionalidades. Desses povos que estavam dentro do Império dos Habsburgos, somente a Hungria tinha alguma autonomia. E por conta disso, né, alguns povos que estavam dentro do império, como foi o caso dos húngaros e dos tchecos, queriam, né, algum reconhecimento e alguma autonomia perante o império. Então, tiveram aí alguns movimentos revolucionários contra o Império Austríaco dos Habsburgos por conta da falta de autonomia dos territórios que acabavam, né, integrando esse império, né? Entre eles, né, como já falei, os húngaros e os tchecos e também os alemães, né, que fizeram um movimento que eu falei agora há pouco para vocês. Um movimento que acabou, inclusive, levando à queda do chanceler e à convocação de uma Assembleia Constituinte lá na região da Alemanha, né? Então, para a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham, né, entendido algumas ideias revolucionárias que nós tivemos aí no século XIX, como, por exemplo, o liberalismo, né, que é extremamente importante para nós entendermos esse contexto das revoluções que acontecem, né, no século XIX, que são as revoluções de 30 e a Primavera dos Povos, e, né, até a próxima aula.